Uma garçonete foi humilhada na frente de todos pelo ex-namorado num evento de luxo. Ele disse, rindo, que ela nunca chegaria a lugar nenhum. O que ele não sabia era que o dono do espaço estava a 4 metros dali, assistindo a tudo em silêncio. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. Rodrigo Cavalcante nunca imaginou que a noite que mudaria sua vida chegaria disfarçada de quinta-feira fria de julho, num evento que ele mesmo havia organizado, num salão que havia construído tijolo por tijolo ao longo de 6 anos de silêncio e trabalho obsessivo. O Espaço Cavalcante, em Moema, era o tipo de lugar que as pessoas fotografavam antes de entrar. Fachada em vidro e aço escovado, iluminação suave cor de âmbar vazando pelas esquadrias, 2 seguranças discretos na entrada de carvalho envernizado. Por fora, perfeição calculada. Por dentro, Rodrigo circulava como sempre fazia, de calça social e camisa sem gravata, sem crachá, sem apresentação. Ninguém sabia que o homem que andava devagar pelo corredor dos fundos, segurando uma xícara de café já frio, era o dono de tudo aquilo. Era assim que ele preferia. Ver sem ser visto. Avaliar sem ser avaliado. Havia aprendido nos últimos 6 anos que se identificar como dono mudava as conversas, os sorrisos, as perguntas. As pessoas paravam de ser elas mesmas. Rodrigo estava cansado de pessoas que não eram elas mesmas. Tinha 42 anos e uma cobertura de 280 metros quadrados em Moema que ele percorria sozinho todas as noites antes de dormir, como se inspecionasse um museu fechado. Patrimônio estimado em 160 milhões de reais. 3 espaços de eventos premium em São Paulo, faturamento anual de 47 milhões. Divorciado havia 6 anos, após um casamento de 8 que havia se desintegrado lentamente, não com uma explosão, mas com o silêncio gradual de 2 estranhos que um dia decidiram parar de fingir. O divórcio havia sido devastador, não porque ele ainda amava Bianca, mas porque havia revelado uma verdade que ele preferia não encarar, que nos 8 anos juntos, nenhum dos dois havia sido de fato visto pelo outro, que tinha construído uma vida inteira ao lado de alguém e, no fim, nem sabia qual era o sonho dela. Após a separação, tinha mergulhado no trabalho com a disciplina de quem foge de algo. Acordava às 5:30 da manhã, dormia depois da meia-noite, jantava sozinho em restaurantes onde todos o conheciam pelo nome, mas nenhum sabia como ele tomava o café. Havia um vazio específico nisso, não a solidão aguda e dramática dos filmes, mas uma solidão cotidiana, opaca, do tipo que você só percebe quando para de se mover e o silêncio ocupa todos os cantos ao mesmo tempo. Naquela quinta-feira, o evento era a premiação anual de uma empresa de tecnologia. 200 convidados, traje social, espumante francês, discursos sobre inovação e futuro. Rodrigo circulava pelo salão principal com o olhar de quem não está olhando para nada específico e está olhando para tudo ao mesmo tempo. Observava a disposição das mesas, a velocidade do serviço, a postura da equipe de buffet. A empresa Sabor em Arte era parceira há 2 anos, profissional, pontual, discreta. Ele gostava deles. Observou as bandejas circulando com precisão geométrica, as taças de espumante distribuídas com aquela competência invisível que os bons profissionais de serviço têm, o tipo de trabalho que só é notado quando falha. Foi então que seus olhos pousaram numa das garçonetes, não por nenhum motivo especial no início, mas porque havia algo na forma como ela se movia que era diferente. Não era rapidez, não era elegância treinada. Era uma espécie de presença serena no meio do caos. A jovem tinha cabelo escuro preso alto, num coque simples, que havia se soltado um pouco do lado esquerdo, uniforme preto imaculado, e carregava a bandeja de taças com as 2 mãos, numa postura que revelava horas de prática. Ela parou. Serviu um homem mais velho com um sorriso que Rodrigo percebeu não ser forçado.
Era o sorriso raro de quem ainda encontra dignidade no que faz, independentemente de quem está olhando. Natália Ferreira havia chegado ao Espaço Cavalcante naquela noite às 18 horas em ponto, como sempre chegava a todos os eventos. Primeiro que a maioria, último a sair. Tinha 27 anos. Morava num apartamento de 38 metros quadrados no Jardim Anália Franco, com a irmã mais nova de 17, chamada Camila. Ganhava R$ 1.650 por mês, mais gorjetas, e havia aprendido a transformar essa equação numérica em matemática de sobrevivência com uma precisão que ela mesma às vezes admirava em silêncio. Aluguel, condomínio, luz, água, gás, transporte, comida, material escolar de Camila, remédio da pressão que Camila tomava desde os 15 anos após a morte da mãe. A mãe havia morrido 3 anos antes, num sábado de novembro frio, e Natália tinha chegado ao hospital ainda com o uniforme do buffet manchado de molho branco porque não havia tempo de ir para casa antes. Desde então, era ela. Só ela. Não tinha espaço para reclamar, não tinha tempo para ter medo, não tinha energia sobrando para se perguntar se aquilo era justo. A vida que tinha era a vida que era. E dentro dela, Natália havia encontrado uma forma de ser inteira. Chegava no horário, tratava cada cliente com o mesmo respeito, milionário ou faxineiro, como diziam os colegas. E carregava a bandeja com as 2 mãos, mesmo quando os pulsos doíam depois de 8 horas em pé. O salão estava cheio. As conversas soavam como um murmúrio aquecido pelo espumante e o ar carregava aquele aroma específico de evento corporativo caro. Perfumes importados, couro novo das cadeiras, arranjos de flores brancas cujo nome Natália não sabia. Ela circulava com a bandeja quando o reconheceu. Demorou 1 segundo. Como sempre demora quando o rosto que você passou meses tentando apagar aparece de repente numa multidão. E então foi imediato, completo, irreversível. Renan Torres. 34 anos, gerente de marketing da Tech Brasil, terno cinza chumbo de corte europeu, cabelo modelado, sorriso de quem conhece o próprio charme e cobra juros por ele. Estavam a menos de 3 metros um do outro quando os olhos dele pousaram nela, e Natália viu exatamente o instante em que ele a reconheceu. Uma pausa de meio segundo, depois aquele sorriso específico de Renan que ela havia aprendido tarde demais a identificar como a combinação exata de crueldade e autoconfiança. Tinham ficado juntos 2 anos. 2 anos em que Natália havia acreditado que 2 mundos diferentes podiam encontrar um ponto comum. Renan era o tipo de homem que sabia usar palavras como se fossem instrumentos de precisão. Dizia exatamente o que você precisava ouvir no momento em que você mais precisava ouvir. E depois cobrava esse pagamento de formas que você só entendia quando era tarde demais. Havia terminado o relacionamento 14 meses antes, numa noite de quarta-feira, numa lanchonete perto do metrô Tatuapé, como quem entrega um documento assinado. Tinha dito com a voz calma de quem havia ensaiado que precisava de alguém do mesmo nível, que Natália era ótima pessoa, mas que ele estava caminhando para outro lugar na vida, e ela nunca chegaria a lugar nenhum. Tinha dito isso olhando para o próprio café, não para ela. E Natália havia ficado sentada ali por alguns minutos, depois que ele saiu, olhando para a xícara que ainda estava quente, pensando que o que mais doía não era a mentira, era que parte dela acreditou que ele talvez tivesse razão. 14 meses depois, naquele salão com 200 convidados elegantes, Renan se virou para os 15 ou 20 pessoas ao redor com o sorriso largo de quem está prestes a fazer uma piada de que só ele irá rir, e disse em voz alta o suficiente para ser ouvido sem precisar gritar: "Natália, que coincidência te ver aqui servindo drinks. Achei que você fosse virar alguma coisa da vida. Mas faz sentido, né? Cada um no seu lugar." Houve um silêncio de 2 segundos, depois algumas gargalhadas. As educadas, as piores, as de quem não sabe se deve rir,
mas ri porque é menos constrangedor que o silêncio. Natália sentiu o rosto queimar. Sentiu os dedos apertar a bandeja com força suficiente para branquear as juntas. Sentiu alguma coisa na garganta que não era choro e não era raiva, e não tinha nome. Era tudo ao mesmo tempo e nada que pudesse sair sem custar mais do que ela estava disposta a pagar naquele salão, na frente daquela gente, com aquele uniforme. Então, disse apenas, com uma voz que ela mesma não reconheceu de tão controlada: "Com licença." Girou o corpo, afastou-se com a bandeja equilibrada, serviu os próximos convidados com o mesmo sorriso de antes, como se nada tivesse acontecido. O que ela não viu foi que, a menos de 4 metros dali, Rodrigo Cavalcanti havia parado completamente. Estava com a xícara de café frio na mão, encostado na coluna de mármore branco do corredor lateral, e havia assistido a tudo em silêncio absoluto. Havia visto o homem de terno cinza se virar para a plateia com aquele sorriso ensaiado. Havia ouvido cada palavra, havia visto as gargalhadas e havia visto Natália não desmoronar, não responder, não deixar cair nenhuma taça. Havia visto ela virar o corpo, respirar e voltar ao trabalho com a mesma postura. Rodrigo ficou parado, observando ela por um longo tempo depois disso, mas ela não olhou para trás. Nunca olhou para trás. Havia algo naquilo que ele não conseguia nomear de imediato. Não era admiração, no sentido grandioso, não era pena, não era aquele impulso de querer resolver o problema de outra pessoa. Era algo mais próximo de reconhecimento. Como quando você vê alguém fazer uma coisa que você sabe que custa muito e que ninguém, além de quem já precisou fazer, entende o que custa. Ele terminou o café frio e continuou circulando pelo evento, mas os olhos voltavam para ela. Perto da meia-noite, o salão estava sendo desmontado. Os convidados tinham ido embora, as flores brancas já tinham saído nas caixas e a equipe do buffet recolhia as mesas com aquela eficiência cansada de fim de noite. Rodrigo estava no corredor dos fundos revisando uma planilha no celular quando ouviu o barulho de bandejas sendo empilhadas e então a viu. Natália caminhando com passada rápida na direção do vestiário dos funcionários, cabelo mais solto do que antes, olhos baixos, o avental ainda amarrado na cintura. Tinha o andar de quem está contando mentalmente os minutos até um ônibus. Rodrigo guardou o celular. Não havia planejado nada. Disse simplesmente quando ela passou: "Você trabalhou bem esta noite." Natália parou. Olhou para ele com a cautela específica de quem aprendeu que a atenção inesperada de estranhos em corredores escuros tem preço. Era um homem de meia idade, bem vestido, sem ser ostensivo, com aquelas olheiras discretas de quem dorme pouco há tempo demais. Pareceu não ser da equipe do buffet. Pareceu não ser cliente. "Obrigada," ela disse. E o tom era cortês, mas havia urgência ali. "Mas estou atrasada para o ônibus das 23h40. Ele não a deteve. Disse: "Posso te dar uma carona?" Ela olhou para ele por 2 segundos completos, com aqueles olhos escuros que já tinham passado por coisas suficientes para calibrar intenções com precisão. "Não aceito carona de desconhecido." Rodrigo não argumentou, não insistiu, não explicou quem era. Colocou a mão no bolso da calça, tirou um cartão, segurou na direção dela. "Faz sentido. Tenho um cartão. Se um dia quiser tomar um café e conversar, pode ligar." Natália pegou o cartão sem olhar, o gesto de quem pega para não ser indelicada, e enfiou no bolso do avental. Tinha a certeza, enquanto caminhava para o vestiário, que jogaria fora depois. O ônibus das 23h40 ainda estava no horário. Ela correu. O avental foi jogado na cesta de roupa suja na segunda-feira seguinte, logo pela manhã, antes que Natália saísse para o turno do buffet num casamento em Alphaville. Camila estava dormindo ainda. Era dia de aula só à tarde, e o apartamento tinha aquele silêncio de manhã cedo que Natália nunca saboreava de verdade, porque sempre havia algo a fazer dentro dele. Ela encheu a máquina de lavar, colocou o sabão, girou o botão. Só lembrou do avental quando a máquina já estava na metade do ciclo. Abriu a tampa
Enfiou a mão no bolso molhado e o cartão estava lá, amassado, úmido, mas inteiro. A tinta tinha sangrado um pouco nas bordas, mas o nome ainda era legível: Rodrigo Cavalcante. Abaixo, um número de telefone e o logotipo discreto do Grupo Cavalcante Eventos. Natália ficou olhando para o cartão por um tempo que ela mesma não soube medir. Depois o colocou em cima da geladeira e foi trabalhar. Na terça-feira, o cartão ainda estava em cima da geladeira. Camila o havia visto, perguntado quem era, e Natália disse: alguém do evento de quinta, com um tom que encerrava o assunto. Camila era 17 anos e perspicaz o suficiente para entender quando uma conversa estava sendo fechada antes de começar. Não insistiu. Na quarta-feira, antes de dormir, Natália pegou o cartão, digitou o nome no Google com o polegar e ficou parada, olhando para a tela do celular por um tempo que definitivamente conseguia medir. 7 minutos. Rodrigo Cavalcante, 42 anos. Fundador e CEO do Grupo Cavalcante Eventos. 3 espaços de eventos premium em São Paulo. Reportagem da Veja São Paulo, de 2 anos atrás, com foto. O mesmo homem do corredor, mas num terno mais formal, olhando para a câmera com aquela expressão de quem está sendo fotografado porque é necessário, não porque quer. Uma entrevista para um portal de negócios sobre expansão do grupo. Uma nota em coluna social sobre presença num leilão beneficente no MASP. Patrimônio estimado, faturamento anual, prêmios do setor. O dono. Ela tinha conversado com o dono do espaço no corredor dos fundos sem saber que era o dono. Tinha recusado a carona do dono. Tinha enfiado o cartão do dono no bolso do avental e quase deixado na máquina de lavar. Ficou boquiaberta por um momento literal. A mandíbula desceu, o ar entrou, ela não fechou a boca por uns 3 segundos inteiros. Depois, fechou o Google, colocou o celular na mesa de cabeceira, apagou a luz e passou 2 dias inteiros sem tocar no assunto. Não porque não estava pensando, mas havia uma diferença enorme que ela compreendia na pele entre pensar em algo e agir sobre esse pensamento. O problema era o seguinte: Natália Ferreira havia aprendido, a custo, com juros, ao longo de 27 anos, que quando algo parece generoso demais, geralmente não é generosidade. Era experiência, não amargura. Era calibragem. Um homem com 160 milhões de patrimônio oferece cartão para garçonete em corredor de fundo de evento às 11h30 da noite. Havia lógicas possíveis aí, e a maioria delas ela não queria para a vida dela. Mas havia outra coisa também, menor, mais difícil de nomear: a voz dele no corredor. Não tinha sido a voz de quem quer algo, tinha sido a voz de quem está oferecendo algo sem expectativa de retorno, o que é raro o suficiente para ser perturbador. Você trabalhou bem esta noite. Não era um elogio com intenção. Era uma observação, como quem nota algo que merece ser dito em voz alta, simplesmente porque merece. Na segunda-feira seguinte, às 7 da manhã, Natália estava sentada à mesa da cozinha com o café ainda quente e o cartão na mão. Camila dormia. A cidade lá fora já estava acessa. Buzinas distantes, o som do ônibus 675 passando na esquina com seus 22 minutos de pontualidade relativa. Ela olhou para o número, olhou para a xícara e discou antes que a parte dela, que sempre encontrava uma razão para não fazer nada, pudesse falar mais alto. Tocou 2 vezes. Ele atendeu na segunda chamada. Rodrigo Cavalcante, disse a voz do outro lado, direta, levemente rouca de manhã, sem a pompa que ela havia imaginado para alguém com aquele sobrenome. Natália engoliu em seco. É a Natália, a garçonete do evento de quinta-feira passada. O senhor me deu um cartão. Houve uma pausa de exatamente o tamanho certo. Não longa demais para ser calculada, não curta demais para ser automática. Lembro. Bom dia. Bom dia. Pausa dela. O senhor disse que a gente podia tomar um café. Disse. Então, outra pausa. Ela olhou para a xícara.
Quero tomar um café. Ele disse que sim, sem perguntar onde, sem sugerir nada. Perguntou quando ela estava disponível e deixou que ela escolhesse. Ela escolheu segunda-feira seguinte, às 9 da manhã, numa padaria perto da estação Tatuapé do metrô. Território dela, horário dela, distância caminhável da casa dela. Ele disse que estaria lá. Quando desligou, Natália ficou sentada por 1 minuto olhando para o telefone na mão. Então levantou, colocou a xícara na pia e foi se arrumar para o trabalho. Não contou para Camila. A padaria se chamava Pão de Minas e existia há 16 anos, no mesmo endereço da rua Tuiuti, com aquelas mesas de fórmica vermelha, cadeiras de plástico que rangiam levemente, vitrine com pão de queijo empilhado atrás do vidro embaçado e o cheiro específico de café coado, que misturava com manteiga aquecida, de uma forma que Natália associava a coisas boas desde criança. Era o tipo de lugar onde os garçons te chamavam de meu bem, sem afetação, e onde o barulho de fundo era xícaras batendo em pratinhos, não jazz de fundo. Ela chegou 10 minutos antes. Escolheu a mesa do fundo de costas para a parede, velha disciplina de quem foi criada ouvindo que mulher que chega em lugar desconhecido senta de frente para a porta, e pediu um café com leite enquanto esperava. Rodrigo Cavalcante chegou às 9 em ponto. De tênis branco, calça jeans escura, camisa social azul marinho com as mangas dobradas até o cotovelo. Sem motorista. Entrou pela porta, varreu o salão com o olhar, a encontrou e caminhou até a mesa com a naturalidade de quem não está chegando num lugar novo. Não era o homem das reportagens, era o homem do corredor, olheiras discretas, ombros levemente tensos, expressão de quem há muito tempo aprendeu a não demonstrar muito em público. Puxou a cadeira que rangia, sentou, olhou para ela. Obrigado por ligar. Natália colocou as 2 mãos em volta da xícara. Eu quase não liguei. Eu sei, ele disse simplesmente. E não perguntou por quê, o que ela achou mais desconcertante do que se tivesse perguntado. O garçom trouxe outro café. Rodrigo pediu pão de queijo sem olhar o cardápio. Natália percebeu que ele havia estado em padarias antes. Não as padarias de cobertura, mas padarias de fórmica vermelha. E havia algo nessa percepção que afrouxou ligeiramente alguma coisa dentro dela. Ficaram em silêncio por alguns segundos que não foram incômodos, o que por si só era incomum. Depois ele disse, eu vi o que aconteceu naquela noite. Natália sentiu o rosto aquecer levemente, mas não desviou o olhar. Vi. Não precisa de nada disso, ele disse. Não vim para falar disso. Vim porque você parecia ser alguém que vale a pena conhecer. Ela o olhou por um tempo. Havia várias respostas possíveis para aquilo, e ela escolheu a mais honesta. Eu não sei o que o senhor quer de mim. Nem eu sei ao certo, ele admitiu. E algo na simplicidade daquilo fez com que a guarda dela descesse, só um pouco, só o suficiente para continuar na cadeira. Ficaram 2 horas. O pão de queijo esfriou na metade. O café foi pedido 2 vezes. Não era uma conversa de entrevista, não era uma conversa de negócio, não era nenhuma das conversas que Natália havia previsto quando estava se preparando mentalmente para todos os cenários possíveis. Era uma conversa de 2 pessoas que haviam chegado ao mesmo lugar por caminhos completamente diferentes e estavam pela primeira vez em muito tempo, cada um a seu modo, falando com alguém que não tinha script pronto. Ela falou de Camila, não de forma dramática, mas de forma factual, como quem descreve a topografia do próprio terreno. A irmã de 17 anos que ia bem na escola e queria fazer enfermagem. O apartamento de 38 metros quadrados, que era pequeno, mas limpo. A mãe que havia morrido 3 anos antes e deixado um espaço que não era preenchível, só contornável. O buffet, as 12 horas de pé, as gorjetas que às vezes faziam diferença no fim do mês e às vezes não apareciam. O sonho, pequeno, guardado com cuidado como as coisas frágeis, de um dia fazer um curso técnico em gestão de eventos. Ela falou tudo isso sem pedir validação, sem procurar reação, como quem relata fatos.
Não era uma performance de sofrimento. Era só a vida dela, descrita com a clareza de quem já parou de se envergonhar dela. Rodrigo ouviu sem interromper. Não fez aquela cara que algumas pessoas fazem quando ouvem sobre dificuldade financeira. Nem pena performativa, nem desconforto velado. Ouviu com o corpo levemente inclinado para frente, cotovelos na mesa de fórmica, xícara esquecida. Quando ela terminou, ficou um segundo em silêncio antes de falar. Depois disse que o divórcio havia sido há 6 anos, que tinha construído o grupo de eventos nos 4 anos seguintes com uma intensidade que ele mesmo agora reconhecia como fuga, que morava numa cobertura de 280 metros com vista para a cidade e jantava sozinho toda noite, que havia chegado num ponto em que não conseguia mais distinguir se estava trabalhando porque queria ou porque era a única coisa que ainda sabia fazer. Disse isso sem autocomiseração, com a mesma neutralidade factual com que ela havia falado da própria vida. Não era um desabafo, era um inventário. Você tem alguém? Ela perguntou direta. Não, ele disse. Tenho muito contato e não tenho ninguém. Natália entendeu aquilo de uma forma que não precisou de explicação. Havia uma diferença específica entre estar sozinho e estar num tipo de solidão cercada de pessoas. Ela mesma havia estado nesse segundo tipo por anos, dentro do relacionamento com Renan, rodeada das conversas e dos planos e dos fins de semana, compartilhados sem nunca ter a sensação de ser de fato vista. É a pior das solidões, ela disse. É, ele concordou. Pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo Cavalcante percebeu que estava em silêncio com alguém e que o silêncio não estava vazio. Havia uma qualidade específica no modo como Natália ouvia, sem pressa para preencher os intervalos, sem aquela ansiedade de parecer interessada que a maioria das pessoas demonstrava na sua presença assim que descobriam quem ele era. Ela não sabia quem ele era quando haviam conversado no corredor. Não havia mudado de postura quando ele se identificou no telefone. Tinha escolhido uma padaria de fórmica vermelha perto da própria casa. E isso era, na sua experiência, raríssimo. Quando ele pagou a conta, discretamente, sem fazer cerimônia, ela não reclamou, mas disse, próxima vez eu pago. Próxima vez, ele repetiu, como se a expressão tivesse um peso específico. Se tiver, ela disse levantando. Havia uma leveza calculada nisso. Não frieza, mas a proteção natural de quem sabe que permitir-se esperar custa caro. Vai ter, ele disse, com aquela mesma certeza direta de antes, sem grandiloquência. Natália caminhou até a estação Tatuapé com o sol da manhã de São Paulo batendo na calçada, o barulho da cidade subindo em camadas e algo que ela identificou com alguma suspeita como leveza. Não euforia, não esperança inconsequente. Leveza, do tipo que aparece quando você faz algo que estava evitando e descobre que era menos perigoso do que parecia. Nos 3 meses seguintes, se encontraram 11 vezes, sempre em lugares da escolha dela. A padaria da Tuiuti, mais 3 vezes, um restaurante japonês barato na Vila Mariana que ela conhecia desde a adolescência, um parque na Vila Prudente numa tarde de domingo, uma exposição gratuita no SESI Paulista que Camila havia recomendado, uma feijoada de boteco num sábado de manhã cedo na Lapa, porque Natália havia trabalhado num evento noturno na sexta e ainda estava com a roupa do buffet trocada às pressas. Rodrigo aparecia em todos esses lugares sem comentar sobre eles, sem o menor sinal de condescendência, sem aquele humor de quem está descendo para o nível do outro. Comia o japonês barato com a concentração de quem está presente. Ficava de pé na exposição do SESI, lendo os textos das placas com genuína atenção. Pediu mais feijoada. Natália observava isso com o cuidado metódico de quem está verificando uma hipótese. Não era que ela desconfiasse dele, era que havia aprendido que as primeiras apresentações de uma pessoa raramente são as mais verdadeiras e que a verdade começa a aparecer nos detalhes acumulados, nos momentos sem roteiro, nas reações a coisas pequenas.
E os detalhes acumulados de Rodrigo eram consistentes de uma forma que ela não havia esperado. Ele ouvia mais do que falava, nunca interrompia. Lembrava de coisas que ela havia mencionado de passagem semanas antes. O nome do professor de Camila, o dia da prova de química, o almoço de confraternização do buffet. Perguntava por Camila com um interesse específico de quem de fato quer saber, não de quem pergunta por educação. Em nenhum momento tentou resolver nada. Não havia aparecido com soluções. Não havia feito gestos financeiros. Havia aparecido consistentemente nos lugares que ela escolhia, na hora certa, e ficado. Para Rodrigo, aqueles 3 meses tinham uma qualidade que ele não conseguia descrever com vocabulário de negócios. E era esse o problema com a maior parte do que havia tentado articular para si mesmo desde que havia ligado para a própria assistente no dia seguinte ao evento, perguntando de forma casual o nome da empresa de buffet que havia trabalhado na quinta. Havia passado décadas cercado de pessoas que o enxergavam como patrimônio, antes de enxergá-lo como pessoa. Funcionários que concordavam, sócios que calculavam, amigos que ligavam quando precisavam de algo. Bianca, nos 8 anos de casamento, que havia construído com ele um estilo de vida e havia confundido isso com amor. Ou talvez ele mesmo houvesse confundido. Com Natália, havia algo estruturalmente diferente que ele só conseguia nomear pela negativa. Ela não queria nada. Não no sentido ingênuo de que não tinha desejos ou necessidades, tinha claramente e não escondia, mas no sentido de que não queria nada dele especificamente. Não havia projeto naqueles encontros, havia presença. Numa tarde de setembro, sentados num banco do Parque Estadual do Jaraguá, enquanto Camila, que havia insistido em ir junto aquele dia, corria pelo gramado alguns metros à frente, Rodrigo disse, sem olhar para ela, "Você é a primeira pessoa em muitos anos com quem me sinto eu mesmo." Mas Natália ficou quieta por um momento. O vento movia as árvores com um som baixo e regular. Lá na frente, Camila havia parado para fotografar um cachorro. "Isso é triste ou bom?" ela perguntou. Ele pensou de verdade antes de responder. "As duas coisas", disse. "Triste porque demorou muito, bom porque aconteceu." Ela assentiu devagar. Havia algo naquilo que ela reconhecia. Não o sentimento específico dele, mas a estrutura dele, a mistura exata de alívio e melancolia que vem quando você finalmente para de correr e olha para o quanto correu. Não disse nada. Ficaram sentados em silêncio por um tempo considerável, observando Camila fotografar cachorros, e o silêncio tinha aquela textura rara de conforto genuíno. Não o silêncio vazio da solidão, mas o silêncio cheio de quem não precisa preencher os intervalos, porque o intervalo em si já tem peso e valor. Rodrigo olhou para ela de lado, para o perfil dela, o coque levemente imperfeito, o casaco de moletom com o bolso costurado de novo, com linha de cor diferente, as mãos cruzadas no colo. Havia algo que ele estava começando a entender com uma clareza que chegava devagar, como luz entrando por baixo de uma porta, e que ele ainda não sabia exatamente como nomear, mas que reconhecia com a precisão de quem já esteve muito tempo sem ela. Era a sensação de não querer que o tempo passasse. A fotografia saiu numa terça-feira de manhã, às 8h42, numa das colunas de eventos e sociedade mais lidas de São Paulo. A colunista se chamava Flávia Monteiro. Era conhecida por um estilo que misturava informação e insinuação com a precisão de quem havia passado 20 anos aperfeiçoando exatamente essa receita e havia estado presente num café independente na Vila Madalena na semana anterior, onde Rodrigo e Natália haviam se encontrado pela 9ª vez. A foto era de costas, ele de jaqueta escura, ela de casaco de moletom cinza, sentados um de frente para o outro numa mesa pequena perto da janela, 2 xícaras entre eles, a luz da tarde entrando oblíqua pelo vidro. Não era uma foto comprometedora. Era apenas uma foto de 2 pessoas tomando café.
Mas a legenda que a acompanhava tinha sido escrita por alguém que entendia que o veneno não está na imagem, está no texto. Quem é a jovem que tomou café com Rodrigo Cavalcante, o dono do grupo Cavalcante Eventos, por quase 2 horas na tarde de quinta? Fontes confirmam que ela faz parte da equipe de buffet que presta serviços ao grupo. Romance de patrão com funcionária ou iniciativa filantrópica do empresário. De qualquer forma, o coração do solteiro mais discreto de Moema parece ter encontrado um projeto para o fim de semana. Natália leu aquilo no ônibus, às 8h45, a caminho do buffet, para um evento de almoço em Moema. Leu 2 vezes. A segunda leitura foi mais devagar, palavra por palavra, e o efeito foi diferente da primeira. Na primeira havia choque, na segunda havia algo que ela reconhecia como uma dor específica e antiga, do tipo que não grita, que aperta. Projeto para o fim de semana. Iniciativa filantrópica. Ela olhou para a janela do ônibus, para a Radial Leste passando em câmera rápida lá fora, e sentiu alguma coisa se fechar dentro do peito como uma fechadura. Não era raiva. Não ainda. Era aquela sensação que ela conhecia bem. A sensação de que a narrativa sobre você já estava pronta antes que você chegasse, que não importava o que você fizesse ou quem você fosse, havia uma versão de você que o mundo preferia, e essa versão era sempre menor do que a real, a garçonete, a funcionária. O projeto social. 14 meses atrás, havia sido alguém que nunca chegaria a lugar nenhum. Agora era projeto para o fim de semana. O denominador comum era sempre ela sendo reduzida a uma função ou a uma ausência. Nunca uma pessoa inteira, nunca alguém que simplesmente existia e merecia ser tratada como tal. O celular vibrou. Era Rodrigo. Ela não atendeu. Ele ligou de novo às 9h15, quando ela já estava descendo do ônibus. Não atendeu. Às 9h42, quando estava entrando no vestiário do buffet para se trocar, recebeu uma mensagem de texto simples. Vi. Quero conversar, quando puder. Ela olhou para a mensagem por um tempo considerável, com o uniforme preto na mão, e os outros funcionários passando atrás dela. Então guardou o celular e foi trabalhar. Trabalhou o evento inteiro. Eram 6 horas de almoço corporativo, 130 convidados, serviço de 5 tempos. E Natália circulou por cada um deles com a mesma precisão de sempre. Bandeja nivelada, sorriso correto, postura ereta. Por dentro, havia uma conversa acontecendo em silêncio, ininterrupta, que ela não conseguia pausar. Não era sobre Rodrigo especificamente. Era sobre ela. Era sobre o que significava ter permitido aquilo. Ter baixado a guarda, ter aparecido consistentemente naqueles 11 encontros, ter ficado sentada em silêncio num banco de parque, achando que podia simplesmente existir sem que o mundo precisasse colocar uma etiqueta nisso. Havia algo ingênuo naquilo que a irritava, não nele, mas nela mesma. Havia esquecido temporariamente que o mundo não via Natália Ferreira, via a garçonete, via a diferença de classe, via o projeto social. Às 16 horas, quando o evento terminou e a equipe começava a recolher, o celular vibrou de novo. Dessa vez, era Camila. Vi a coluna. Você tá bem? Natália digitou. Tô sim. E foi carregar a van do buffet. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha enquanto Camila dormia, Natália ficou olhando para o colar. Era um presente pequeno que Rodrigo havia dado na semana anterior. Não era caro, no sentido óbvio, não era ouro ou pedra preciosa. Era uma corrente fina de prata com um pingente pequeno em forma de lua crescente que ele havia comprado numa banca de artesanato no Parque da Aclimação enquanto caminhavam. Havia colocado na mão dela com naturalidade, sem cerimônia. E ela havia aceitado com a mesma naturalidade, também sem cerimônia, o que em si já dizia algo sobre o que havia se construído entre os dois. Agora o colar estava na mesa, e ela estava olhando para ele. E havia uma clareza chegando que era dolorosa, não porque fosse errada, mas porque era necessária. Na manhã seguinte, ela foi até o escritório de Rodrigo no Espaço Cavalcante.
Ele estava numa sala no segundo andar, não a sala de reuniões formal, mas o escritório de trabalho real, com 2 telas abertas, uma pilha de contratos na lateral da mesa e uma xícara de café que parecia ter sido esquecida há horas. Quando a assistente anunciou Natália, ele levantou imediatamente e foi até a porta. Havia algo na postura dele que ela reconheceu como tensão contida. Não culpa, mas preocupação, que é diferente. A preocupação é quando você está pensando no outro. A culpa é quando você está pensando em você mesmo. Ele estava pensando nela, e isso ela viu. Mas havia chegado com clareza, e clareza não se dobra facilmente para a preocupação alheia. Entrou na sala, ficou de pé, sem sentar. Colocou o colar na mesa delicadamente com as pontas dos dedos. Eu não sou seu projeto social, ela disse com a voz controlada de quem praticou aquilo no caminho. E não vou ser assunto de coluna. Se o que você quer é me ajudar porque tem pena, obrigada, mas não preciso. Rodrigo ficou parado olhando para ela por um tempo. Não se defendeu imediatamente, não levantou a voz. Não fez o que a maioria das pessoas faz quando acusadas. Não foi para o ataque nem para o recuo. Ficou quieto com aquilo por alguns segundos, como quem verifica uma afirmação antes de responder. Então caminhou até a mesa, pegou o colar com calma e colocou de volta na mão dela. Não na mesa, na mão dela, o que era diferente. Fechou os dedos de leve ao redor da mão dela por meio segundo e soltou. Se eu quisesse fazer caridade, tinha te oferecido emprego naquela noite no corredor, disse. O que eu quero é te conhecer melhor, e isso é diferente. Natália ficou olhando para ele por 10 segundos inteiros. Não eram 10 segundos de hesitação, eram 10 segundos de verificação. Ela estava procurando o script por baixo daquilo, a intenção velada, o cálculo. E o que encontrou foi ausência de cálculo, que em si era desconcertante. O homem estava de pé na frente dela, na própria sala de escritório, com os sócios mandando mensagem no celular que vibrava no bolso. E havia na expressão dele algo absolutamente desprovido de estratégia. Era só a verdade, seca, direta, sem embrulho. Então, algo nela que estava prestes a fechar definitivamente ficou entreaberto. Tem um evento grande aqui no mês que vem, né? Ela disse. A voz havia mudado levemente, ainda firme, mas com algo diferente debaixo, alguma coisa que não era mais armadura. Me convida, como convidada, não como funcionária. Rodrigo ficou um segundo em silêncio. Havia uma dimensão enorme naquilo que ela havia pedido. Ela sabia, ele sabia, e o espaço entre os dois estava cheio dessa dimensão. Não era um pedido de colar caro, era um pedido de ser vista, de entrar pela porta principal, de estar num lugar que ela havia servido dezenas de vezes e estar ali desta vez como pessoa, não como função. Você vai estar lá, ele disse. Ela assentiu uma vez, guardou o colar no bolso do casaco e foi embora. Nos dias seguintes, a repercussão da coluna continuou. Os sócios do grupo, 2 homens na faixa dos 50, Eduardo Sampaio e Vitor Lins, que haviam investido no negócio 6 anos antes e que Rodrigo respeitava sem necessariamente concordar com a visão de mundo deles, pediram uma reunião. Foram discretos na forma, diretos no conteúdo. Disseram que a exposição midiática poderia gerar narrativas que não favoreciam a imagem premium do grupo, que clientes corporativos eram sensíveis a certas percepções, que talvez fosse prudente manter alguma discrição por hora. Rodrigo ouviu tudo, com a mesma atenção com que ouvia planilhas e relatórios, e quando terminaram disse apenas, entendido, vou levar em conta. O que não era uma concordância, mas tinha a forma de uma, e os sócios saíram satisfeitos por não terem prestado atenção na diferença. A ex-mulher, Bianca, enviou uma mensagem às 23 horas de uma quarta-feira, horário que Rodrigo havia aprendido a associar com os momentos em que ela decidia que a vida dela precisava de uma perturbação. Via coluna. Curioso, né? Sempre achei que você era atraído pelo que parecia simples, porque era complexo demais para lidar com o real.
Rodrigo ficou olhando para a mensagem por um tempo. Depois colocou o celular na mesa virado para baixo e foi dormir. Não respondeu. Havia uma época em que uma mensagem assim teria ficado na cabeça a noite inteira, virando e virando. Agora era só barulho. Havia algo acontecendo nele que era diferente de qualquer coisa dos últimos 6 anos. E ele estava começando a entender o contorno disso com maior clareza. Não era que Natália o havia transformado com alguma magia narrativa. Era que, pela primeira vez em muito tempo, havia alguém na vida dele que existia como ponto de referência externo ao trabalho. Quando pensava nela, o pensamento tinha uma qualidade diferente dos outros pensamentos. Não a urgência dos problemas de operação, não a frieza dos cálculos financeiros, não a vagueza das noites solitárias na cobertura. Havia especificidade nele. A forma como ela segurava a xícara com as 2 mãos, a expressão que ela fazia quando discordava, mas ainda estava ouvindo. A linha do ombro dela naquele banco de parque, com o vento mexendo na árvore atrás. Coisas pequenas e precisas que ficavam. Não sabia nomear aquilo com certeza ainda. Sabia que não queria que parasse. No dia 14 de agosto, 47 dias depois da conversa no escritório, Natália Ferreira ficou na frente do espelho do banheiro do apartamento de 38 metros quadrados no Jardim Anália Franco e se olhou por um tempo que não era vaidade, era verificação. Vestido azul marinho emprestado por Camila, que havia insistido com uma determinação de 17 anos que não admitia contra-argumento. Cabelo preso num coque mais cuidado que o de trabalho, algumas mechas soltas na frente que Camila havia passado 10 minutos organizando com uma expressão de profissional. Nenhum acessório caro. As únicas joias eram os brincos pequenos de prata que a mãe havia deixado e o colar fino com o pingente de lua que ela havia colocado no pescoço sem deliberar muito. Sapato de salto baixo que ela tinha desde a formatura do ensino médio e que ainda servia. Não era o que ela vestiria se fosse trabalhar naquele lugar. Era o que ela vestiria para estar naquele lugar. Camila ficou na porta do banheiro com os braços cruzados e um sorriso que tentava ser casual e não estava conseguindo. Você tá linda, disse. Tô nervosa, Natália respondeu, o que era mais honesto do que qualquer outra coisa. É diferente de nervosa de trabalho? Natália pensou. É mais fundo. Camila assentiu como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Tinha 17 anos e uma sabedoria de situação que vinha de ter crescido rápido demais. Vai, disse simplesmente. Você merece entrar por essa porta. Natália a olhou por um segundo. Sentiu a garganta a apertar levemente. Não de tristeza, mas do tipo de emoção que não tem nome muito claro, porque é muito cheia de coisas ao mesmo tempo. E então pegou a bolsa, deu um beijo rápido na testa de Camila e saiu. O metrô da linha 2 a levou até a estação Ana Rosa, de onde ela caminhou 6 quarteirões, com o salão ficando progressivamente mais presente. Primeiro, o som distante da música do evento. Depois, as luzes na fachada do espaço Cavalcante, recortando o azul da noite de agosto. Depois, os carros pretos parados na calçada e os manobristas de colete movendo-se com eficiência. Havia convidados chegando, ternos, vestidos longos, aquele murmúrio específico de gente chegando em lugares bonitos. Natália parou na esquina por um momento. Respirou. O ar de agosto em São Paulo tinha aquela frieza seca que cortava levemente. Ela sentiu os ombros descer, a respiração se estabilizar. E então caminhou. Rodrigo estava do lado de fora, perto da entrada, conversando com alguém ao telefone quando a viu dobrar a esquina. Desligou o telefone sem terminar a frase. Ela chegou até ele com a calma específica de quem foi longe para buscar aquela calma, e a está carregando com cuidado. Ele a olhou do jeito que ela havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas. Não a avaliação, não o inventário, mas aquele olhar que era simplesmente presença, que dizia que ela era a coisa mais importante no raio de visão dele naquele momento, e que não tinha nenhuma performance nisso.
Você veio, ele disse. Vim, ela disse. Ele ofereceu o braço com uma naturalidade que não era afetação. Era o gesto simples de alguém que queria dizer: estou aqui, sem precisar de palavras. Ela colocou a mão no braço dele e entraram. O saguão principal do espaço Cavalcante tinha aquela iluminação âmbar que Natália conhecia de dentro para fora. Sabia exatamente de onde vinham as luzes, quantos refletores havia no teto, qual era o ângulo que fazia as colunas de mármore parecerem mais altas do que eram. Conhecia o cheiro específico daquele lugar. Flores brancas, ar-condicionado calibrado em 22 graus e aquele aroma leve de madeira envernizada que subia das mesas. Havia estado naquele espaço dezenas de vezes, sempre de uniforme preto, sempre com bandeja, sempre circulando pelo perímetro invisível que os garçons ocupam num evento, presente o suficiente para servir, invisível o suficiente para não ser percebida como pessoa. Agora estava no centro do saguão, com o vestido azul marinho de Camila e o colar de lua crescente, e o espaço tinha uma geometria completamente diferente. Era a mesma sala, era outro lugar. Rodrigo estava ao lado dela, e havia algo na forma como ele se movia por aquele ambiente que ela observou com atenção. Ele era o dono, mas não se comportava como dono no sentido performático. Não havia aquela expansividade de quem precisa que os outros saibam que o espaço é seu. Era uma presença calma, de quem pertence a um lugar sem precisar marcá-lo. Cumprimentava as pessoas com apertos de mão diretos, os nomes na ponta da língua, a atenção genuína de quem de fato se lembra de conversas anteriores. E quando as apresentava a Natália, o que fez em cada grupo, sem exceção, sem hesitação, dizia simplesmente: ela é a Natália, alguém que me ensinou como se trata um convidado de verdade. A primeira vez que ouviu aquela apresentação, Natália sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não era o elogio em si, era a arquitetura dele. Não era minha amiga, não era minha convidada, não era nenhuma das categorias prontas que as pessoas usam para posicionar quem está com elas numa sala. Era uma descrição que a tornava específica, que apontava para algo que ela havia feito, que dizia ao interlocutor: preste atenção nessa pessoa por quem ela é, não pela categoria em que você tentaria encaixá-la. Era a antítese exata do cada um no seu lugar, de Renan Torres naquela noite de julho. Eduardo Sampaio, um dos sócios do grupo, foi o primeiro com quem se depararam no salão principal. Homem de 52 anos, cabelo grisalho bem cortado, terno azul escuro, o tipo de expressão de quem passou décadas construindo uma compostura que agora operava no automático. Quando Rodrigo fez a apresentação, Eduardo olhou para Natália com a educação perfeita de quem foi criado para ser educado independentemente do que pensa, e disse prazer com um sorriso que não chegava aos olhos. Natália respondeu prazer com um sorriso que chegava, e havia uma diferença entre os dois que qualquer um com atenção suficiente teria percebido. Ela não estava ali para convencer ninguém de nada. Estava ali porque havia pedido para estar e tinha todo o direito de estar, e isso era suficiente. O evento era o lançamento de uma nova parceria do Grupo Cavalcante com uma rede de hotéis boutique, convidados da área de eventos, hotelaria, gastronomia, alguns jornalistas de lifestyle, clientes antigos do grupo. Havia aproximadamente 120 pessoas no salão, mesas dispostas em semicírculo ao redor de uma área central onde um quarteto de cordas tocava com aquela competência discreta de músicos que sabem que são fundo, não figura. O espumante circulava nas bandejas, e Natália, por um segundo involuntário, rastreou o caminho das bandejas com o olhar, identificou os garçons, notou que o da esquerda estava com o cotovelo ligeiramente baixo demais para aquele modelo de bandeja. Virou o rosto para frente, sorriso leve. Estava como convidada. Foi quando viu Renan Torres. Ele estava num grupo de 3 pessoas perto da segunda janela, copo de espumante na mão,
terno diferente do de Júlio. Este mais escuro, mais caro, o tipo que se compra quando a promoção finalmente sai. Estava falando com aquela gesticulação específica de quem gosta de ocupar espaço em conversas e então virou a cabeça numa daquelas varreduras instintivas que pessoas acostumadas a salas cheias fazem sem perceber e os olhos pousaram em Natália. Ela viu exatamente o momento. Havia uma sequência de microexpressões que aconteceu no rosto de Renan Torres naqueles 3 segundos. Reconhecimento, confusão, recalibração, algo que ela não conseguiu nomear completamente, mas que tinha a forma aproximada de desconforto. Ele ficou parado. O grupo ao redor dele continuou falando. Ele tinha parado. O copo ficou no ar na metade do caminho. Natália não fez nada. Não desviou o olhar, não sorriu, não acenou. Simplesmente o olhou por um segundo com a mesma expressão tranquila com que estava olhando para o resto do salão e então voltou a atenção para Rodrigo, que estava apresentando-a a uma mulher chamada Fernanda, diretora de eventos de um hotel em Higienópolis. A conversa continuou. O quarteto de cordas tocava ao fundo. O espumante circulava. Rodrigo havia visto. Não havia dito nada. Mais tarde, perto das 22 horas, quando o evento estava na fase de conversas menores e o salão havia afrouxado um pouco, Rodrigo trouxe 2 copos d'água. Não espumante. Água, porque havia percebido semanas atrás que ela preferia a água em ambientes quentes, e ficou ao lado dela olhando para o salão. "Está bem?" disse em voz baixa. "Estou", ela disse, e era verdade. Havia algo que ela estava sentindo que levou alguns segundos para identificar. Não era triunfo, não era vingança satisfeita, não era nada que precisasse de Renan Torres como referência. Era simplesmente estar. Estar naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquele vestido, com aquele colar ao lado daquele homem, sendo vista como ela mesma. Era uma sensação tão simples e tão densa ao mesmo tempo que ela quase não sabia o que fazer com ela. "É estranho", disse em voz baixa para Rodrigo, "conhecer um lugar assim a partir de dentro." Ele a olhou. "Como é?" ela pensou. "É maior." Pausa. "Não o espaço. Eu." Rodrigo ficou quieto com aquilo por um momento e então disse: "É exatamente isso." Renan Torres foi embora antes do fim do evento. Natália notou. Não porque estava monitorando, mas porque a sala tem uma geometria própria e as ausências têm peso. E depois não pensou mais nisso. Havia coisas mais importantes acontecendo naquela sala, e todas elas eram sobre ela, não sobre ele. Nas semanas seguintes ao evento, as coisas se assentaram numa forma que tinha a textura da realidade, não da fantasia nem do conto, mas da realidade, com toda a irregularidade e fricção que isso implica. Eduardo Sampaio pediu uma segunda reunião com Rodrigo, dessa vez mais direto. Disse que havia preocupações legítimas sobre conflito de interesse caso houvesse qualquer desenvolvimento profissional envolvendo Natália dentro do grupo. Rodrigo ouviu, e dessa vez a resposta foi diferente. Disse que entendia as preocupações, que as levaria a sério e que qualquer decisão profissional envolvendo qualquer pessoa seria tomada com base em critérios transparentes e documentados, e que isso era exatamente o que ele pretendia fazer. Eduardo saiu da reunião sem ter ganho nem perdido o que havia ido buscar, o que era, para Rodrigo, o resultado correto. Natália, por sua vez, havia tomado uma decisão própria, paralela, sem consultar Rodrigo. Na segunda semana de setembro, ela havia entrado no site do Senac São Paulo e feito a matrícula no curso técnico em eventos, turno da manhã, 3 vezes por semana, duração de 18 meses. Tinha pago a primeira parcela da matrícula com as gorjetas do mês, que tinham sido boas porque agosto havia sido um mês de eventos densos. Tinha contado para Camila naquela noite, e Camila havia pulado no lugar com uma expressão que misturava alegria com aquele orgulho específico de irmã mais nova que cresce vendo a mais velha abrir mão de coisas,
e que quando finalmente vê ela escolher algo para si, sente que alguma conta antiga foi paga. Tinha contado para Rodrigo na semana seguinte, numa tarde de terça-feira, num café na Alameda Santos. Ele havia ficado quieto por um momento, com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como processamento genuíno, não a surpresa performática, não a aprovação calculada, mas o processamento real. Você já tinha decidido antes de me contar, ele disse. Não era uma acusação, era uma observação. Sim, ela disse simplesmente. Bom, ele disse com uma convicção que não precisava de ornamento. Havia algo naquele bom que ela guardou. Era a confirmação de algo que ela havia testado, sem consciência plena, ao longo de todos aqueles encontros. Que ele não precisava ser a origem das coisas dela para participar delas. Que havia espaço para ela ter iniciativa própria, trajetória própria, decisão própria, e que isso não diminuía o que havia entre eles, pelo contrário. Era a diferença entre uma parceria e uma dependência, e Natália Ferreira havia vivido próxima o suficiente de ambas para reconhecer a distinção. Em outubro, numa manhã de segunda-feira, Rodrigo ligou para ela às 8 horas e disse que havia uma posição se abrindo no grupo, assistente de operações de eventos, função que envolvia apoiar a coordenação logística dos 3 espaços, presença nos eventos, interface com fornecedores, elaboração de relatórios pós-evento, salário de R$ 4.800, plano de carreira estruturado, benefícios padrão do grupo. Disse que havia passado pelo RH, que havia critérios documentados, que o processo seletivo seria formal. Ela teria que passar pela mesma etapa de entrevistas que qualquer outro candidato. Disse que estava ligando não para oferecer um favor, mas para garantir que ela soubesse que a vaga existia, porque eram exatamente o tipo de profissional que ela estava se tornando que o grupo precisava. Natália ficou em silêncio por um tempo considerável. Estava sentada à mesa da cozinha, a mesma mesa onde havia discado o número dele pela primeira vez numa manhã de segunda-feira com o café quente ao lado. E havia uma circularidade naquilo que ela percebeu com uma clareza que teve peso físico. Como quando você entende que uma história tem uma arquitetura por baixo que você não enxergava enquanto a estava vivendo. Você vai me tratar diferente por causa do que tem entre nós, ela disse. Não era uma acusação, era uma verificação. Não, ele disse. Então, mas vou ser honesto. Se você errar, vai ser mais difícil para mim do que seria com qualquer outro funcionário. Porque me importo. Não porque vou te proteger. Porque me importo. Ela ficou com aquilo. Era honesto de uma forma que a maioria das pessoas evita ser. E se eu for a melhor candidata? Aí você entra, ele disse. E aí você prova para todo mundo o que eu já sei. Ela fez a entrevista formal na segunda semana de outubro, com a gerente de RH do grupo, uma mulher chamada Soraya, que era conhecida no mercado por processos rigorosos e impessoais. Natália chegou 10 minutos antes, como sempre, com um caderno de anotações, os documentos organizados em pasta e respostas que vinham de 12 anos de trabalho real em eventos, não de teoria. A entrevista durou 1 hora e 40 minutos. Soraya, no final, havia dito: "Você tem muito mais experiência prática do que a maioria dos candidatos que passam por aqui", com o tom neutro de quem está fazendo uma observação técnica, não um elogio. Era exatamente o tipo de avaliação que Natália precisava ouvir. A carta de contratação chegou por e-mail numa quinta-feira. Ela leu, releu, fechou o e-mail, abriu de novo, leu uma terceira vez. Então foi até o quarto de Camila, que estava estudando com fones de ouvido, a apostila de biologia aberta na frente, e bateu no batente da porta. Camila tirou um dos fones. Natália mostrou o celular com o e-mail aberto na tela. Camila leu. Ficou em silêncio por um segundo. Depois saiu da cadeira, veio até a irmã e abraçou com a força específica de 17 anos que ainda tem força de abraço de criança. E ficaram as duas assim por um tempo que nenhuma delas mediu.
Naquela noite, Natália ligou para Rodrigo às 21 horas. Ele atendeu na primeira chamada. Ela disse, passei. Havia uma contenção deliberada na voz dela, não porque não estava sentindo, mas porque estava sentindo demais para deixar tudo sair de uma vez. Do outro lado, houve uma pausa de meio segundo, daquelas pausas que Rodrigo fazia quando estava processando algo que tinha peso. E então ele disse, com uma voz que estava tentando ser equilibrada e não estava conseguindo completamente, eu sei, a Soraya me ligou antes de você. Por quê? Ela perguntou. Protocolo, ele disse. Candidatos com relação com a liderança precisam de aprovação direta do CEO antes da contratação formal. E você aprovou. Com base nos critérios documentados, sim. Houve um silêncio entre os dois que tinha uma temperatura específica, não fria, não quente, mas aquela temperatura exata de algo que acabou de se tornar real depois de um tempo longo de ser apenas possível. Rodrigo, ela disse. Sim, obrigada. Pausa. Não pela vaga, pela forma. Ele ficou quieto por um momento. Quando falou, a voz estava diferente, mais baixa, mais direta, sem a camada de controle que ele geralmente mantinha. Você fez tudo. Eu só abri a porta. Você me disse que a porta existia. Ela corrigiu suavemente. É diferente. O primeiro dia de Natália Ferreira como assistente de operações do Grupo Cavalcante foi numa segunda-feira de novembro, com aquele sol de primavera paulistana, que chega pela manhã com uma claridade quase ofensiva, depois de meses de céu cinza. Ela acordou às 5h40, 20 minutos antes do alarme, como sempre quando havia algo importante no dia, e ficou por um momento com o teto do apartamento de 38 metros quadrados acima dela, o barulho do ônibus 675 na esquina, passando com seus 22 minutos de pontualidade relativa, a respiração de Camila no quarto ao lado audível, no silêncio específico das manhãs de semana. Havia algo naquele momento de olhos abertos e corpo ainda parado que ela não queria apressar. A sensação de estar exatamente no limite entre o que tinha sido e o que estava começando, e de poder sentir essa linha com clareza antes de cruzá-la. Levantou, fez café, comeu pão com manteiga na mesa da cozinha, com o caderno de anotações aberto à frente onde havia listado, na noite anterior, as coisas que precisava perguntar para Soraya no primeiro dia. A letra era pequena e organizada. A letra de quem aprendeu a ser precisa nos registros, porque não havia margem para esquecer nada. Tomou banho, se vestiu, calça preta, blusa branca, blazer cinza que havia comprado na semana anterior numa loja de roupas seminovas na Rua Oriente por R$ 48, e que caía tão bem que Camila havia ficado 5 minutos ajustando os ombros e declarado que parecia feito sob medida. Olhou no espelho. Não era a garçonete, não era a convidada, não era nenhuma das versões anteriores que aquele espelho havia refletido. Era ela, chegando num trabalho que havia conquistado com os próprios critérios, num campo que havia escolhido com a própria vontade. Camila apareceu na porta da cozinha com o cabelo ainda bagunçado e os olhos semicerrados de quem acordou antes de querer, e disse com uma voz rouca de sono, vai mandar bem. Não era uma pergunta. Natália sorriu. Vai dormir. Caminhou até o metrô com a bolsa no ombro e o caderno dentro, e o sol da manhã batia na calçada da Rua Tuiuti de um jeito que projetava sombras longas à frente dela, como se o dia inteiro estivesse sendo anunciado por aquelas sombras. Entrou na estação Tatuapé, passou a catraca, ficou na plataforma esperando o trem com as mãos na alça da bolsa. O painel dizia 2 minutos. O ar da estação tinha aquele cheiro específico de trilho e concreto que ela havia inalado milhares de vezes, indo para eventos onde chegaria pela porta de serviço. Hoje chegaria pela porta principal. 2 minutos. O trem chegou. No espaço Cavalcante, Soraya a recebeu às 8h50 com uma eficiência impessoal que Natália apreciou por ser exatamente isso.
Não havia nenhum tratamento especial, nenhuma condescendência camuflada de gentileza, nenhuma daquelas atenções excessivas que são, na verdade, formas de marcar diferença. Era o mesmo processo de integração que qualquer novo funcionário passava, com os mesmos documentos, o mesmo tour pelo espaço, as mesmas apresentações para as equipes. Quando Soraya a apresentou para a equipe de operações, 4 pessoas entre 26 e 40 anos, mistura de formações e tempos de casa, Natália percebeu que havia nos rostos a avaliação natural de quem está conhecendo um colega novo. Não havia nada além disso. Era justo. Era o que ela queria. Na primeira semana, Natália ficou quieta mais do que falou. Observou os processos, tomou notas, fez perguntas específicas e necessárias, não perguntas para parecer engajada. Havia uma diferença entre saber fazer algo e entender como aquela empresa específica fazia. E ela tinha respeito suficiente pelo segundo para não confundir os dois. Marcelo, o coordenador de operações com 12 anos de grupo, era o tipo de pessoa que testava funcionários novos, com silêncios estratégicos, esperando para ver se preenchiam o silêncio com improviso ou com observação. Na quarta-feira da primeira semana, depois de um briefing de evento, ele perguntou o que ela havia achado da distribuição de equipe proposta. Ela disse com calma que havia um gargalo potencial na transição entre o serviço de coquetel e o jantar que poderia ser resolvido deslocando uma pessoa do ponto 3 para o corredor lateral entre 18 e 18h30. Marcelo ficou olhando para o cronograma por um segundo. Depois disse, certo, e fez a alteração. Rodrigo não havia aparecido no espaço Cavalcante naquela primeira semana. Natália soube, porque conhecia o calendário de operações do grupo pelos materiais de integração, que ele havia estado nos outros 2 espaços. Havia algo deliberado naquilo que ela identificou com clareza e que apreciou em silêncio. Ele estava dando espaço para que o trabalho fosse trabalho, para que ela chegasse como profissional, fosse avaliada como profissional, existisse como profissional naquele ambiente, antes que a outra dimensão das coisas ficasse visível para os colegas. Era o mesmo cuidado de forma que havia marcado tudo desde o início. A atenção ao detalhe que diz mais sobre uma pessoa do que qualquer declaração. Na sexta-feira da segunda semana, ele apareceu no escritório para uma reunião de resultados. Cruzou com ela no corredor dos fundos, o mesmo corredor onde 4 meses e alguns dias antes havia dito: "Você trabalhou bem esta noite", para uma garçonete que estava atrasada para o ônibus das 23h40. Natália estava com uma prancheta, anotações do evento da véspera, a expressão específica de quem está processando uma lista mental de pendências. Ele estava com o celular na mão e aquelas olheiras discretas de sempre. Se olharam. Havia todo um universo de coisas dentro daquele olhar, e nenhuma delas precisava de corredor para existir. "Bom dia", ele disse. "Bom dia", ela respondeu. E cada um foi para sua reunião. Havia uma forma de maturidade naquilo que os dois haviam construído que não era frieza. Era exatamente o contrário. Era a intimidade específica de pessoas que não precisam performar para si mesmas nem para o ambiente ao redor. Fora do trabalho, continuavam se encontrando. Agora menos naquelas padarias de fórmica, mais nas coberturas e apartamentos, nos parques e nas conversas de fim de noite, na intimidade que havia crescido devagar e com consistência ao longo dos meses. Havia noites em que Natália subia até a cobertura de Rodrigo em Moema e ficavam na varanda com vista para a cidade iluminada. Ele com um uísque, ela com chá, e a conversa ia de operações de eventos para a infância, de política de preços para memórias da mãe dela, de gestão de equipe para os planos de Camila para a faculdade. E a mistura era natural, sem hierarquia entre os assuntos, sem o esforço de quem está tentando criar profundidade. A profundidade estava lá porque havia sido construída, tijolo por tijolo, encontro por encontro, silêncio por silêncio.
Havia noites em que Rodrigo percebia, com aquela clareza gradual que havia se tornado familiar nos últimos meses, que havia rido naquele dia. Não o sorriso educado de reunião, não o humor de relação profissional, mas o riso de verdade, do tipo que vem de algo inesperado e genuíno, do tipo que você percebe só depois, quando a gargalhada já passou e o peito ainda está leve. Havia uma noite específica, num sábado de outubro, em que Natália havia tentado ensinar Rodrigo a fazer coxinha. Na cozinha da cobertura, com as superfícies todas enfarinhadas, ela com o avental amarrado e aquela expressão de instrutora paciente, ele com as mãos grandes moldando algo que ficava assimétrico, independentemente de quantas vezes ela corrigisse a posição. E ele havia rido de si mesmo com aquela espontaneidade que havia esquecido que era capaz de ter. Ela havia olhado para ele rindo e havia sorrido também, mas com uma expressão diferente, mais quieta. O tipo de expressão que você faz quando está vendo algo que nunca mais vai querer parar de ver. Pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo Cavalcante percebeu que tinha uma razão para chegar em casa. Camila havia entrado na faculdade em fevereiro do ano seguinte. Enfermagem na Unifesp, período noturno, bolsa parcial do Prune, que cobria 60% da mensalidade. Quando o resultado saiu, Natália estava no trabalho, num evento de formatura no Espaço Cavalcante, e recebeu a mensagem de Camila pelo celular no meio da organização das mesas. Ficou parada no meio do salão por uns 3 segundos, com o celular na mão e os olhos marejados, respirando devagar, para não deixar a emoção transbordar no meio do trabalho. Depois foi ao banheiro, ficou 2 minutos com a testa encostada na parede fria de azulejo branco, deixou as lágrimas saírem em silêncio, lavou o rosto, voltou ao salão. Contou para Rodrigo naquela noite, na varanda da cobertura. Ele ouviu com aquela atenção que havia aprendido a reconhecer como sua forma específica de estar presente. E quando ela terminou, disse apenas: "Sua mãe teria gostado de saber disso." Desiree era a coisa exata e única que precisava ser dita naquele momento, e o fato de ele saber disso, de haver prestado atenção suficiente ao longo de todos aqueles meses para saber, fez com que alguma coisa que havia estado apertada dentro dela por muito tempo se abrisse com uma calma que não tinha nome simples. Ela não chorou naquele momento. Sorriu. Era um sorriso daqueles que ficam internos, que você sente mais do que demonstra. Encostou a cabeça no ombro dele na varanda com a cidade lá embaixo, as luzes de São Paulo se expandindo em todas as direções, como uma galáxia plana, o murmúrio distante do trânsito, o ar morno de fevereiro que ainda carregava o cheiro de chuva da tarde. Ficaram assim por um longo tempo sem falar. Não havia nada que precisasse ser dito. Havia uma tarde de março, 3 semanas depois, quando Natália estava no escritório do Espaço Cavalcante revisando um relatório pós-evento, e Marcelo bateu na porta da sala compartilhada para dizer que ela havia esquecido o casaco na sala de reuniões. Ela foi buscar, e no caminho de volta, cruzou com Eduardo Sampaio no corredor, o sócio de terno azul escuro, o homem do sorriso que não chegava aos olhos naquela noite de agosto. Ele estava indo para uma reunião, pastas embaixo do braço, o passo rápido de quem não tem tempo sobrando. Quando a viu, fez uma pausa quase imperceptível. Depois disse: "Ferreira, relatório do evento de sábado estava bem feito." Natália o olhou por um segundo. Não era um elogio caloroso. Era uma avaliação técnica entregue com neutralidade. O tipo que Eduardo provavelmente distribuía para funcionários competentes sem pensar muito nisso. Mas havia algo no fato de ele ter dito, de ter notado o trabalho pelo trabalho, sem qualquer outro contexto, que ela recebeu com a seriedade que merecia. "Obrigada", disse. "Vou melhorar o tempo de consolidação dos dados na próxima." Eduardo assentiu e continuou caminhando. Natália voltou para a mesa. Naquela noite, ela contou para Rodrigo. Ele ouviu e não fez nenhum comentário grandioso. Não transformou aquilo em símbolo de superação. Disse apenas:
É assim que funciona. E era exatamente assim que funcionava. Não com gestos dramáticos e reconhecimentos públicos, mas com a acumulação silenciosa de trabalho bem feito, com a consistência que eventualmente se torna evidente demais para ser ignorada. Era a mesma lógica que havia movido a vida dela inteira, a lógica de chegar no horário e carregar a bandeja com as duas mãos e tratar cada convidado com o mesmo respeito, e que agora estava operando num registro diferente, mas com a mesma estrutura. Havia algo que Natália havia entendido ao longo daqueles meses, não de uma vez, mas em camadas graduais, como luz chegando por baixo de uma porta, sobre a natureza do que havia mudado na vida dela. Não era Rodrigo. Rodrigo havia sido uma parte, e uma parte importante, mas não a totalidade. O que havia mudado era ela. Havia uma versão anterior de Natália Ferreira que acreditava, em algum lugar fundo e não examinado, que havia um teto para ela, que o mundo havia decidido o quanto espaço ela poderia ocupar, e que resistir a esse teto era ingênuo ou presunçoso, ou as duas coisas. Renan Torres havia dito isso em voz alta naquela lanchonete perto do metrô, mas a verdade é que havia pessoas que não precisam dizer em voz alta para que a mensagem chegue. Chega pela forma como olham, pela forma como não olham, pela ausência de certos convites, pela presença de certos sorrisos. O que havia acontecido não era que o teto havia sumido porque um homem rico havia decidido que ela merecia mais. O teto havia sumido porque ela havia parado de acreditar nele. Havia decidido, num corredor às 11h30 da noite, não deixar cair nenhuma taça. Havia ligado num telefone numa manhã de segunda-feira sem saber o que encontraria. Havia escolhido uma padaria de fórmica vermelha e chegado 10 minutos antes. Havia devolvido um colar numa mesa de escritório e dito com voz controlada o que era verdadeiro. Havia pedido para entrar por uma porta como convidada. Havia feito uma entrevista formal e respondido com 12 anos de experiência real. Havia chegado no primeiro dia de um trabalho novo com um caderno de anotações e perguntas específicas e a disposição de observar antes de falar. Cada uma dessas ações era dela, só dela. Rodrigo havia sido a pessoa que havia prestado atenção quando a maioria não prestava, que havia reconhecido algo que merecia ser reconhecido, que havia dito a verdade sem estratégia e cumprido o que disse com consistência. Isso importava. Importava imensamente. Mas havia uma distinção entre ser visto por alguém e ser criado por alguém. E Natália Ferreira havia nascido inteira. Havia sempre sido inteira. E o que o ano anterior havia feito era simplesmente tornar isso mais difícil de ignorar. Era uma tarde de março, com o sol entrando pelas janelas do apartamento de 38 metros quadrados, de uma forma que aquecia a cozinha, até uma temperatura que Natália havia aprendido, nos anos ali, a associar com um bem-estar doméstico. Camila estava estudando na universidade. A cidade lá fora tinha seu barulho de sempre. Buzinas, ônibus, vozes, o som contínuo e denso de São Paulo existindo. Na mesa da cozinha havia 2 xícaras, uma da Natália, uma de Rodrigo, que havia chegado naquela manhã de tênis e calça jeans, sem motorista, com pão de queijo comprado na padaria da Tuiuti, porque havia passado por ali e lembrado que ela gostava. A xícara dele estava pela metade. A conversa havia parado num ponto sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando, e o silêncio havia entrado no lugar dela com aquela naturalidade de coisa bem-vinda. Ele estava olhando pela janela para a rua lá embaixo, onde uma criança de uns 6 anos perseguia um cachorro pequeno em círculos no passeio, enquanto a mãe observava do portão com aquela expressão de cansaço sorridente que os pais têm quando estão exaustos e felizes ao mesmo tempo. Natália estava olhando para ele, e havia algo naquele momento, na especificidade dele, na sua absoluta e irrepetível ordinariedade, que ela reconheceu como a coisa mais valiosa que havia aprendido naquele ano inteiro.
Não era o apartamento que ela talvez um dia pudesse ter. Não era o cargo, ou o salário, ou o plano de carreira claro. Não era o vestido azul marinho, ou o saguão de mármore, ou o nome apresentado com respeito numa sala cheia. Tudo isso existia e tinha valor, e ela não precisava fingir que não tinha para parecer virtuosa. Mas nenhuma daquelas coisas era o núcleo. O núcleo era este: estar sentada naquela cozinha de 38 metros quadrados, num apartamento no Jardim Anália Franco, com o sol da tarde aquecendo o azulejo e o barulho de São Paulo entrando pela janela, e uma xícara de café, e um homem que havia aprendido a sentar em silêncio, porque com ela o silêncio tinha valor. E saber, com uma certeza que não precisava de prova ou de público, que ela havia chegado. Não a algum destino grandioso, tinha chegado a si mesma. E ali, naquela cozinha simples, com a janela aberta para a rua, com o pão de queijo esfriando no prato e a criança rindo lá fora, enquanto perseguia o cachorro em círculos, Natália percebeu que aquilo era a riqueza verdadeira. Não era o patrimônio, não era o faturamento anual, não era nenhuma das coisas que o mundo havia tentado usar para medir o quanto ela valia ou não valia. Era presença, era escolha, era a dignidade quieta de quem nunca deixou cair nenhuma taça, mesmo quando tudo tentou fazer a bandeja tremer. Era ser vista, era ver de volta, era construir algo real com as mãos que você tem, no lugar onde você está, com o tempo que a vida te dá. E isso era suficiente, era mais do que suficiente, era tudo.